Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é prosperidade. A gente vai conversar aqui com 2 pessoas que vieram absolutamente do nada e se tornaram profissionais referência de sucesso em suas respectivas áreas. Tem segredo para o sucesso? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Está vivendo um período de crise. Eu acredito que talvez algumas pessoas que estão nos assistindo possam até, de repente, estar numa angústia, um desespero, porque perdeu o emprego, porque faliu a própria empresa, está achando que não tem horizonte mais para viver, para empreender, mas existe. Hoje a gente no Triálogo traz 2 exemplos de superação muito interessantes. Os 2 começaram como vendedor de picolé, cada um em um lugar bem distante do outro. Hoje eles apuram rendimentos mensais de até 5 dígitos. Como acontece essa mudança, você vai saber agora. Eu tenho aqui o empreendedor Antônio Carlos Aprígio, também conhecido como C&A, e temos também o empreendedor do setor da beleza, Anthony Oliver. Antes da gente começar a conversar sobre esse tema, eu quero que vocês assistam a esse vídeo. Então, você tem e-mail? Sim, eu tenho e-mail, Fábio Flores. Já pode ser faxineiro da Microsoft aí. Pois é. Anthony? Tem mais de um, né? Lá no salão tem que ter vários e-mails. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você hoje é um profissional de destaque, um empresário, trabalha no setor de seguros, é isso? Sim, eu trabalho com plano de saúde, mas não só o plano de saúde. Eu me formei em Direito em 2010, apesar de não estar advogando, mas eu montei um escritório para um advogado trabalhar comigo. E eu também tenho outras coisas que eu faço na área de moda.
e eu estou correndo atrás de todos os lados. A sua vida, na verdade, foi correr atrás, né? Sim, sempre, sempre. Parar, nunca. Você veio do interior do Espírito Santo. Sim, eu vim do norte do estado, da cidade de Jaguaré, em 88. E veio por quê? Eu saí de Jaguaré porque meu pai, ele sempre trabalhou na roça, com toda a família. Meu pai é pai de 12 filhos e eu percebi ali... Não tinha televisão, não? Não tinha um radinho a pilha, mas pilha era muito caro, então ele preferia outras alternativas, mas deu certo. Então eu percebi ali que meu pai, ele não chegava a lugar nenhum. E ele trabalhava de sol a sol. E eu falei, poxa, eu não quero isso para mim. Apesar da minha pouca idade, que eu tinha 10 para 11 anos, eu ia para a roça para enrolar e eu via que meu pai trabalhava e nunca comprava um sapato novo. Tudo que meu pai tinha praticamente era de doações, a casa, graças a Deus, a comunidade que construiu. Eu falei, poxa, eu acho que eu preciso fazer alguma diferença. Eu não queria seguir os mesmos passos dos meus outros irmãos. Aí você veio para cá e começou? Isso, aí eu vim com a minha irmã, que já morava em Vitória. E logo em seguida eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro com outro irmão que morava em Cariacica. De ajudante de pedreiro você foi para... De ajudante de pedreiro eu fui trabalhar, vender picolé na Praia da Costa, Itaparica, e sempre procurando ser o melhor naquilo que eu estava fazendo. Do picolé? Do picolé eu fui trabalhar num bar em Castelo Branco, depois de Castelo Branco eu fui para o Bandeirantes, do Bandeirantes eu fui lançado graças a uma pessoa que não gostava de negro. Como que foi essa? Não gostava de mim? O dono do bar gostava muito de mim, mas aí um certo dia eu ouvi ela falando que não queria aquele menino preto no bar. Aí eu tive que ser mandado embora e graças a Deus eu fui para Jacaraípe, onde ali eu conheci a família do Péricles e da Dona Editeia, que foram e são até hoje alicerce na minha vida. Mas que diferença eles fizeram? A diferença é que o seu Péricles, ele me ensinou a arte de vender, a arte de comprar e a arte de lidar com pessoas. E a Editeia, aquela calma, aquela tranquilidade, então eu aprendi ali a ponderar isso aí na minha vida. Então isso aí foi fundamental. Aí daí você foi lançado nesse setor de... Aí eu fui vender purificadores de água. Né? Purificador de água é fácil de vender? Rapaz, não era fácil de vender, inclusive tem uma história, na época da doença chamada cólera, não sei se você se lembra, eu trabalhava, aí eu inventei uma história, Fábio Flores, eu vou até resumir aqui, e eu fui campeão de vendas em 2 semanas, aí o rapaz me veio de São Paulo para conhecer por que eu era campeão de vendas. Aí eu tinha lido uma matéria que tinha caído um cidadão numa caixa de água, da Cezan e tal. Aí eu ampliei aquela matéria e falava que aquele cara tinha caído aqueles dias na caixa de água, porque eu precisava vender, eu não tinha outra alternativa, eu vendia muito. Aí quando a matéria estava cansada, eu inventei uma história radical. Eu falei assim, estava trabalhando num bairro em Vila Velha, eu falei para a senhora, olha, ó, caiu uma vaca na caixa d'água e tal. Aí eu vendi nesse dia, eu vendi uns 12 purificadores de água, coisa que levava um mês. Aí veio o dono da empresa, meu supervisor, falou, rapaz, o que está acontecendo? Eu falei, não estou vendendo. Aí ele falou, não, nós vamos colocar uma equipe com você, para você treinar essa equipe. Eu falei, poxa, eu vou ensinar o pulo do gato. Aí eu subi num prédio e vendi uns 3, uma mulherzinha, sabe aquela senhorinha de casa fofoqueira? Ela espalhou no prédio todo, caiu uma vaca, vamos comprar purificador de água. Aí na hora que eu estava saindo feliz da vida, rapaz, a mulher me chamou, moço, faz favor. Aí pôs a mãozinha na cintura assim, olhou pra mim, você tá me achando um cara de idiota, é? Eu falei, mas por quê? Como que caiu a vaca na caixa d'água? Olha onde fica a minha caixa d'água. A caixa d'água ficava uns 30 metros de altura, era um conjunto de prédios. Aí eu olhei assim, olhei pra mulher rápido e falei, olha, eu vou tirar o seu purificador de água, a senhora vai continuar bebendo água suja. A senhora acha que a água, antes de ir para aquela caixa, ela fica onde? Ela fica num reservatório. Foi nesse reservatório que a vaca caiu. Ela, nossa, então, moço, muito obrigado. Eu falei, a senhora quer que eu tire o filtro? Ela, não, pode deixar. Eu falei, muito obrigado. Eu fui embora feliz da vida. Só que eu tive que mudar o foco, mudar a história, né? Porque aquela já não colava mais. E daí você engrenou? Aí daí eu fui vender calçados em Jacaraípe, onde eu encontrei uma pessoa também que me ajudou muito. E inclusive passei fome, essa pessoa me ajudou. E logo depois eu encontrei uma senhora que me apresentou plano de saúde. Ela falou assim, você ganha dinheiro vendendo isso aí? Eu falei, olha, eu ganho dinheiro sim. Comprei até um Fusca. Aí eu falei, nossa, na época do RV. Aí ela falou, eu vendo plano de saúde, eu não sabia nem o que era plano de saúde. Aí eu falei, quanto que a senhora ganha? Na hora que ela falou, eu falei, pô, isso dá 10 vezes o valor que eu ganho, eu quero conhecer esse negócio. Aí fui trabalhar com plano de saúde, mas antes de eu começar o plano de saúde, já liguei para a empresa, falei que eu ia ficar rico e que eu não mais precisava dos purificadores de água.
E aí eu fui, fiquei 6 meses sem vender nada. Eu pensei em procurar essa mulher, eu acho que teria sido um homicídio que eu teria cometido, porque se eu encontrar essa mulher nesse período, eu acho que eu teria feito uma loucura, claro que não, mas então eu fiquei 6 meses sem vender, mas o dia que eu vendi foi para superar os 6 meses que eu fiquei. Para a gente dar uma encurtada para quem está em casa entender legal a sua história, vou fazer uma pergunta bastante indiscreta que eu vou fazer para o Antony também no momento apropriado. Hoje, num mês em que você tem um bom nível de vendas, qual é o patamar financeiro que você consegue alcançar hoje? O que acontece... Unindo todos os seus negócios. Se você, igual por exemplo, eu trabalho muito com pessoa física, pessoa jurídica, então se você fechar um contrato aí com a empresa aí com 100 funcionários, 50 funcionários, você tira seus 15, 18 mil, depende muito do que você imaginou que o vendedor de picolé um dia conseguiria em um mês tirar esse valor? Ele teria que praticamente comprar a fábrica do picolé para ele conseguir fazer isso daí. Antony Oliver, você... quando começa a sua história de vida, bem parecida com a história dele, bem parecida, né? Com a dele, tá? Me identifiquei bem com a história dele. Como que começa? Então, morava em Minas, né, numa cidade, numa roça onde tinha 3 casas, hoje derrubaram a nossa, tem 2. Então, a gente era muito pobre, passava necessidade, e eu não gostava daquele lugar, trabalhar na roça, aquela situação toda. Aí eu falei assim, eu quero ir para Vitória. Aí meus pais, não, que não é legal, tal. Eu tinha 14 anos e minha irmã já morava aqui. Aí eu falei, mas eu quero ir. E antes, eu tinha uma professora que falava assim, você vai para Vitória, você vai virar bandido, não vai ser legal. Todo mundo que vai para lá acaba entrando pro, que é pobre, né? Entrando para o mundo do crime. Falei, mas eu não, eu vou ser diferente. Até então, eu não queria ficar naquela roça, trabalhando naquele lugar. Aí eu queria vir, aí os meus pais deixaram eu vir. Aí eu vim pra cá, em cima de um pau de arara, onde assim, uma chuva danada, foi bem difícil. Na verdade, tudo era para dar errado na minha vida. Mas no final, a gente foi conseguindo coisas que, graças a Deus, hoje... Você chega aqui no Espírito Santo e começa a trabalhar com o quê? Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu comecei também vendendo picolé, vendendo jornal. Aí depois eu entrei na Cezan, trabalhei 17 anos na Cezan, mas também não gostava, não é que eu não gosto de trabalhar, gente, mas é porque eu não gostava de trabalhar naquele, não era feliz. Eu acho que você fazia o que na Cezan? Entregava talão de água, de casa em casa. Eu conheço todos os bairros da Grande Vitória. Se você perguntar qual a rua, eu conheço. Eu trabalhei 17 anos lá e hoje eu tenho 21 anos de profissão, que é na área de beleza, né? Como cabeleireiro. E que momento dessa virada você fala bem, eu não quero mais isso e eu quero me tornar um cabeleireiro? Na verdade, eu tenho uma amiga, né, Elizabeth Santana, ela morava comigo e eu comecei a reclamar com ela, que eu não aguentava mais. Se eu dia levantar de manhã para ir trabalhar lá na Cezan, aquela coisa toda, que era uma coisa no sol, chuva, ela falou, mas o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de mexer com salão, queria ser um cabeleireiro. Aí ela falou, então você vai ser cabeleireiro. Eu falei, mas como, gente? Eu tenho 17 anos de empresa, isso que me sustenta, eu ajudo minha família, que tal, mas você vai ser um cabeleireiro. Ela falou assim, larga tudo e vai ser um cabeleireiro. Aí eu falei assim, beleza. Aí eu comecei a conversar lá na empresa, eles liberaram, eu fiz o curso e foi começando. E aí eu montei esse salão dentro da minha casa, que era meu quarto. Era dentro da sua casa? Dentro da minha casa. Era o meu quarto e cozinha. Como eu não cozinhava em casa, até hoje não faço isso, aí eu comecei a lavar o cabelo na pia e fazer o cabelo em frente a um espelho que eu tinha. Aí começou a dar uma clientela muito grande. Aí ela falou assim, Antony, agora como você tem muito cliente, vamos mudar de apartamento? Eu moro no seu e o meu tem 3 quartos e você coloca na sala o salão e a cozinha e seu quarto. Aí foi aonde que eu comecei por ela ter... Profissionalizar. E aí depois não deu mais espaço. Tava muita gente. Aí que eu fui mudar e hoje eu tenho um espaço grande, que são até 2 andares de comércio. A gente tem que fechar esse bloco aqui, mas eu não vou te retomar a mesma pergunta que eu fiz para o CIA. Na época que você estava na Cezan, se você fosse ver em valores de hoje, quanto seria seu salário? Eu creio que dava R$1.500 por mês. R$1.500. Hoje, num mês em que você consegue atender muita gente, trabalha muito, o melhor mês seu você consegue hoje quanto? Uns 30 mil. Exemplo para você que de repente tá com um sonho na mão e fica esperando a realidade acontecer, né? Cair de paraquedas, a mudança na sua vida. Você tem que fazer a mudança, né? E tem que ter a ousadia que os dois... Não pode ter medo. Mostraram aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo
E na volta a gente apresenta as perguntas que foram feitas pelo público. Então não saia daí, que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre pessoas que reinventaram a própria vida e alcançaram o sucesso profissional e pessoal. A gente tem o C&A e temos também o Anthony Oliver. Cada um destaque na sua área, ele no setor de vendas, o Anthony no setor da beleza. E o seu sucesso, qual é? Nesse bloco eu apresento aqui as questões que foram apresentadas pelo público, tá certo? E a primeira pergunta foi essa. Em algum momento de extrema dificuldade, pensou em desistir da vida, desistir de ser próspero? Cogitou em algum momento que a vida seria apenas a pobreza? Rebeca Calmon, Serra. Eu jamais, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre achei que o céu é o limite. E quando vi os problemas na minha vida, eu lembrava da história de José, o tudo que ele passou. Eu falei, José era homem assim como eu. E eu posso passar por isso e mais algumas coisas, e eu vou superar. Antônio, você já em algum momento de depressão, algum momento você falou bem assim, poxa, o sucesso não é para mim, eu tenho que desistir? Não, nunca. Até então eu acho que, na verdade, eu já nasci sucesso, então eu tinha que fazer a diferença para poder ajudar algumas pessoas que, assim, eu acho que desistir jamais. Nunca pensei. Vamos para a próxima pergunta. Atribui seu sucesso a quê? Sorte, talento ou Deus? Júnior Bola, Vila Velha. Eu atribuo meu sucesso ao que está escrito lá na Bíblia, em Malaquias 3:10. Eu não sei o que a grande maioria da humanidade pensa, mas eu sempre fui dizimista. E o Senhor sempre falou que Ele me honraria. E graças a Deus nunca me faltou nada. Então, a sorte, a fé e o que Deus havia prometido. Tem gente que é dizimista também e não consegue o seu sucesso. Falta de atitude. Falta de atitude tão somente. Porque se Moisés cruzasse os braços, o povo estaria até hoje sofrendo nas mãos do faraó. Então falta de atitude, tão somente. Antônio, sorte, talento ou Deus? Deus, na verdade, né? Deus é tudo. Então eu creio que Deus, ele já tem predestinado a cada pessoa aquilo ali. Só que tem pessoas que aproveitam o dom, aproveitam a questão do aquilo que está acontecendo com eles e põe em frente e seguir. Tem gente não, que fica dormindo esperando Deus acordar eles e mandar ir trabalhar. Deus te dá, né? Mas você tem que ir buscar, né? Até porque Deus, ele não fez o homem para o fracasso. Deus fez o homem para ser vitorioso. Mas você é um indivíduo que, além você falou de Deus, mas a sorte teve o seu lado também. Sim, sem sombra de dúvida. Inclusive ganhando carro. Como é que foi essa história? Pois é, na enchente de 2013, eu parei praticamente o meu trabalho para dar um suporte em Jacaraípe, que é o bairro que eu moro. É onde disseram para mim na época que eu não deveria fazer nada em Jacaraípe, porque lá tem uma cabeça de porco. Eu falei, se tem cabeça de porco, eu desenterro. Eu sei que tem vaca em caixa d'água. Pois cabeça de porco não. Pois é, disseram que Jacaraípe seria um lugar ruim, lá que as coisas aconteceram. Então eu trabalhei nessa enchente, ajudando o pessoal como voluntário. E eu fui comprar um All-Star para dar para uma criança e preenchi o cupom. Por que você foi dar um All-Star para a criança? Pois é, a criança me pediu um All-Star. E eu me lembrei de quando eu era pequeno, meu sonho era ter um All-Star. Eu vi as pessoas de All-Star e eu não podia ter All-Star por causa do preço. E essa criança, eu tive essa vontade de realizar o sonho dele. E quando eu cheguei no shopping, a moça me falou que estava na promoção. Se eu comprasse o All-Star, eu ganhava com mais R$2, eu ganhava 2 cupons para ganhar um carro. E eu falei, esse carro será meu. E realmente eu fui contemplado com esse carro e foi assim, mais uma alegria na minha vida. Isso também é Deus. E sorte. A gente vai para a próxima pergunta. Como se manter motivado em tempos de crise? Joelma Neves, Vitória. Eu volto a... Talvez você vai achar que é redundante, mas eu acredito que não há crise para aquele que está em Cristo, porque é na dificuldade que você busca soluções. Eu cheguei uma época que eu estava reclamando do governo Dilma, eu falei, eu não tenho que esperar
solução da Dilma. Eu fiz uma faculdade, eu me virei, vendia sapatos na faculdade e paguei minha faculdade vendendo sapato, vendendo roupa, mesmo com o dinheiro que eu já tinha reservado, mas eu tinha outros meios para me guardar esse dinheiro, para me comprar uma casa, que era o meu objetivo, e melhorar a vida da minha família lá no interior. Eu falei, se eu posso vender lá na faculdade sapatos democratas e etc e tal, a publicidade aí, eu vou fazer dinheiro com isso, por que não? E eu explorei aquele tempo na faculdade para vender sapatos, vender roupa e saía tranquilo. Então, a crise, eu procuro não enxergar essa crise, eu procuro fazer do limão uma limonada. Uma tequila, talvez? Uma marguerita? Anthony, como se manter motivado em tempos de crise? Na verdade, Fábio, eu acho o seguinte, a crise, o pessoal está muito habitolado essa questão da crise e não está fazendo nada. Eu acho que o diferencial dentro desse nosso mundo é interessante, é fazer alguma coisa para fugir da crise, já que tem a crise. Sei lá, de repente a pessoa fazer uma promoção, fazer diferente. Eu faço diferente, então eu não vejo crise dentro do meu estabelecimento comercial. E você lida com um setor que é supérfluo, né? As pessoas falam assim, no primeiro momento, de onde eu vou cortar dinheiro? Vou cortar dinheiro de beleza. E não, você consegue ainda em tempos de crise... Lógico, trazer a pessoa para mim, porque até então vem toda aquela parte psicológica. Então eu faço diferente, trazendo a pessoa também sair da crise, né? Então ela vindo, automaticamente ela vai ficar mais bonita, ela vai ficar melhor, vou lidar com a autoestima dela. Com certeza ela vai ficar melhor para o mundo, né? E para ela mesma. Vamos para a próxima pergunta. Vocês se arrependem de algo que fizeram para obter o sucesso? Júnior Rocha, Cariacica. Se eu me arrependo, não. Nem de falar que tinham cadáveres em caixa d'água. Existe uma história de que você tem que buscar meios, né, para você desenvolver o seu talento. Então eu achei, se cair um homem na caixa d'água, por que também não poderia cair uma vaca? Isso poderia acontecer. Um dinossauro, até talvez. Porque ele que trabalhou na Cezan, alguém já limpou aquela caixa gigantesca da Cezan, sei lá, pode cair realmente uma caiu vaca. A vaca mesmo? Na vaca não, mas o homem sim. O homem sim, entendeu? Eu falei, vou aumentar só o tamanho do homem, então uma vaca. Mas eu não me arrependo. De nada. Você se arrepende de algo? Na verdade, sim. Eu me arrependo muito de ter aproximado de pessoas que, em vez de fazer com que eu conseguisse o sucesso, nesse devido momento, ela atrapalhou. Foi uma parte da escadaria que eu poderia ter subido um degrau a mais e essas pessoas me atrapalharam. Então, assim, foi essa parte. Hoje, se eu voltasse atrás, eu não me aproximaria mais dessas pessoas, achando que eu ia conseguir mais fácil o sucesso próximo a essas pessoas. Vamos para a próxima pergunta. Existe um segredo do sucesso? Viviane Tolentino, Cariacica. Existe. O segredo do sucesso é sempre tentar mais uma vez. É você nunca desistir. Às vezes eu ficava um pouco preocupado, porque quando eu comecei a querer crescer, algumas pessoas falavam, esse cara está traficando, esse cara tem alguma coisa errada com ele. Aí eu falava, poxa... Assim, só para quem não conhece, dar uma situada, o C&A, ele ganha o dinheiro honestamente. E por ser honesto, você não tem que ter vergonha dos seus méritos, das suas conquistas. Sim, então por isso ele tira onda mesmo. Você vê, olha só, relógio de ouro, moto de última cordão, tal, não sei o quê. Então, de fato, tá no estereótipo do traficante. Porque o cara tá lá em Jacaraípe, negro, filho de pobre, cheio de chega coisa. Do nada em Jacaraípe, sem eiras e sem beiras. E de repente conquista alguma coisa, o cara ele já imagina logo. A única forma de conquistar alguma coisa é de forma ilícita, mas aí eu dava a volta por cima. Então eu tiro lição de tudo isso. Aí teve uma época que assim, eu falei, poxa, eu vou começar a processar um monte de gente. Depois eu falei, não, enquanto o cachorro late, a carruagem passa. Essas pessoas estão cada dia ficando mais distantes de mim. Então eu não me preocupo, mas teve uma época assim que eu falei, poxa, por quê? Será que o tráfico é a única forma de você alcançar sucesso na vida?
E você mostrou que não, né? Mostrei que não. Segredo do sucesso? O segredo do sucesso, Fábio, é fazer o diferente. Eu acho que fazer o que todo mundo faz é fácil. Eu acho que dentro do seu trabalho, da sua profissão, o diferencial é tudo. Você fazendo diferente, eu acho que você vai longe. Como vocês foram, né? A gente vai para o último intervalo e no próximo bloco os nossos trialogadores vão apresentar para você que está em casa aí, está se inspirando nesses dois exemplos de sucesso, indicações de leitura. Então não saia daí que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo. Agora no último bloco, os nossos trialogadores aqui prósperos falaram um pouquinho da história de vida deles e como eles fizeram a grande virada na vida. Nesse bloco eles apresentam indicações de leitura para você que está em casa. C&A, qual é a sua indicação? Bom, eu vou indicar a história de José, que é uma história de superação, é uma história de traição, onde ele foi traído dentro da sua própria casa, onde ele foi vendido e ele foi lançado dentro de um buraco para morrer ali, e de onde ele conseguiu sair e se tornar rei. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma lembrancinha de mais um desafio meu, de mais uma garra de superação, e que eu estou superando e que eu vou chegar onde eu sempre esperei. Pra mim, esse aqui? Isso aqui é uma lembrança pra você. Valeu, irmão. Tá Obrigado. bom? Eu espero que você goste. Com certeza. E que você fique ainda mais bonito. É difícil. O seguinte, Anthony, o que você indica pra quem tá nos assistindo? O sucesso não corre por acaso, de Laí Ribeiro. Tem a ver com a sua vida? Não, com certeza. Depois que eu li esse livro, tudo mudou, né? Foi muito importante que esse livro ele faz com que você muda totalmente o seu modo de ver. Que maravilha. Obrigado, então, Anthony. Valeu. Obrigado pela presença, pelos conhecimentos compartilhados. Eu agradeço a você que está em casa, que nos assistiu até agora, que oportunamente está aí assistindo e pensando que a vida, de repente, não vai dar mais nenhuma virada. Eles mostraram, de vendedores de picolé, os dois foram vendedores de picolé, os dois tiveram 11 irmãos, né? E conseguiram se destacar em meio a tantas adversidades. Então, pode acontecer com você também. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento, que nos deu a honra da audiência. Se você gostou do programa, pegou ele na metade, fácil, vai lá na nossa página imagem.tv.br/triálogo e lá você encontra essa edição na íntegra e também todos os outros programas que a gente fez. Se você quer oferecer pra gente uma sugestão de tema, entrevistado, simples, facebook.com/triálogo na TV. Lá você pode deixar o seu recado e a gente fazer um programa sob medida para o seu desejo. A gente vai embora agora e volta numa nova edição do Triálogo. Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.